Fala, galera! Começar igual os beleza? youtubers famosos, né? E aí, galerinha? Boa tarde, tudo bem aí, pessoal? Espero que estejam todos bem aí, nessa época de pandemia, todos a salvo em suas casas, estudando bastante, seus esforços, trabalhando bastante, seus projetos. Tivemos aí um hiato de 3 semanas na nossa iniciativa aqui de compartilhamento de conhecimento. E tivemos umas repriorizações aí. E eu estava conversando com o Gabriel Guilherme, também conhecido como GG, né, GG? Opa, sou eu. E aí ele sugeriu da gente incrementar o nosso encontro aqui também para incluir assuntos que não fossem só da pirâmide de arquitetura, mas assuntos de arquitetura como um todo. O papel dele como Success Architect aqui na Salesforce, ele tem bastante experiência de problemas, principalmente, né, GG? De que os clientes enfrentam. E aí calhou da gente encaixar aqui no nosso encontro o assunto super interessante hoje que ele vai falar, tá? Então, falando um pouco aqui da nossa... Tá todo mundo vendo minha tela, né? Acho que tá, né? Sim, acho que tá, eu tô vendo. Então vamos a partir do pressuposto que tá todo mundo vendo. Se não tiver, dá um alô aqui. Então, falando lá na nossa logística, né? Primeira coisa, lembre-se sempre que a gente vai falar aqui de algumas coisas que podem eventualmente estar em roadmap. Portanto, sempre tomem suas decisões de compra baseadas em funcionalidades já existentes, tá, gente? Obrigado novamente pela participação de todos. Esse evento aqui tem sido bem enriquecedor para todo mundo, não só para quem participa, assim, mas até para a gente que organiza. É uma oportunidade muito boa da gente trocar conhecimento, fazer um network, conhecer pessoas. Obrigado novamente pela disponibilidade e o tempo de vocês aqui. Eu vou postar lá na nossa comunidade o tópico para a gente falar em cima, né? Então, se vocês quiserem deixar perguntas, sugestões, críticas, elogios, o que quiserem lá, fica à vontade, sempre utilizando a nossa hashtag lá, Encontro de Arquitetos. E reforçando novamente, se puder, não se esquecerem de fazer as suas inscrições lá na nossa comunidade para a gente interagir mais lá. O pessoal normalmente me chama mais no LinkedIn do que na comunidade. Então, a ideia é que a gente fortaleça a nossa comunidade e deixe registrado as coisas que a gente faça lá. E vamos para o capítulo 5, né, GG? Agora assume as picapes aí, DJ Didi. E vamos embora. Vamos lá, deixa eu aprender a compartilhar minha tela aqui. Espera aí que eu tenho aqui... Sharing Acho que eu tenho que te colocar como presenter. Calma aí. Beleza. Gabriel Guilherme, organizer. Você agora é um organizer. Olha aí, agora tem privilégios. Opa, vou desligar o webcam aqui. Tá, pera só um minuto. Eu ainda não tô conseguindo, Fabrício. Veja agora. Vamos lá. Opa, todo mundo vendo minha tela, né? Sim, senhor. Beleza, legal. Então, pessoal, primeiro de tudo, obrigado pelo tempo de vocês. Eu sei que é difícil dedicar uma horinha aí para uma coisa extracurricular. Como o Fabrício já apresentou, a nossa declarações prospectivas, ou look for in statements, só tomar decisões de compra em produtos e features que já estão em produção. Se eu não falar isso, os advogados brigam comigo, tá? Então eu sou obrigado. E, para quem não me conhece, me apresentar aqui, sou o Gabriel Guilherme, como o Fabrício disse, mais conhecido aqui dentro da Salesforce como GG, de Gabriel Guilherme. Sou certificado como System Architect e Application Architect, tenho bacharel em Ciência da Computação, fiz MBA, mestrado na área de Cloud Computing,
tenho 17 anos trabalhando com tecnologia, entre algumas funções, e aqui dentro da Salesforce eu trabalho como arquiteto de sucesso no grupo de engajamentos estratégicos para clientes, que está dentro da vertical de Customer Success. E acho que espero que a gente se encontre por aí para discutir arquitetura e formatar soluções. E vamos lá, vamos começar, né? Para começar, eu queria, antes de entrar na agenda, no tema, eu queria definir o que é débito técnico, né? Débito técnico não é necessariamente uma má prática ou necessariamente um erro, né? Mas débito técnico é uma característica que vai tornar a sua implementação mais lenta e também vai deixá-la sem escalabilidades, com a manutenção muito complexa e a agilidade que você vai ter para criar coisas, para dar manutenção, para entender o sistema, vai tender numa curva muito grande, né? Então, quando você pede um engajamento da Salesforce, a gente fala de débito técnico, a gente não quer diretamente apontar um erro ou dizer que está mal feito, mas quer apontar essas características, que vai ser difícil escalar, dar manutenção ou ter agilidade com a implementação que foi feita. E o tema que eu queria discutir hoje, né, para essa ideia de decluttering your org, o primeiro questão que a gente gosta de conversar, né, é quais são os desafios que você está enfrentando. Se você herdou uma org antiga, você não sabe, você não conhece ela, então a gente precisa fazer um decluttering para entender o que foi feito, como foi feito. O desenvolvimento está difícil de entender, o código não está documentado, os nomes das classes não batem com as ações que elas estão tomando, ou realmente o débito técnico está fora de controle, você não consegue escalar. Você teve como vou dizer, um pico de usuários, um pico de acessos, uma utilização acima do normal e você perdeu o controle. Isso também são características que o decluttering te ajuda a entender e mapear. E também temos aqui a questão, né? Como que é a sua implementação? Você está trabalhando numa org nova? Se você está trabalhando numa org nova, você está migrando ela, você está fazendo zero, você está fazendo uma manutenção preventiva ou está reimplementando? São todas as características que a gente costuma tratar, né? E sempre como o Salesforce é focado em trazer agilidade para o seu usuário, para a sua empresa, e entender qual o retorno de investimento que você quer em cima dessa implementação. Isso é muito importante também em cima do decluttering e do investimento de tempo que você vai fazer. E agora uma pergunta, se o pessoal quiser interagir, né, para a gente puder falar, onde vocês acham que a gente vai encontrar mais débito técnico? Numa implementação aqui de Classic ou numa implementação de Lightning? Dei aqui um tempinho, né? Se quiserem colocar os comentários aí no Questions, tá, gente? Eu leio aqui. Isso. Bem, enquanto o pessoal vai pensando aí, eu vou te dizer que não faz diferença. Porque o Lightning, não é porque você saiu daqui e chegou aqui no Lightning que você deixou de ter débito técnico, que o seu débito técnico não é mais tão relevante. O Lightning traz melhorias, traz muitas outras características de usabilidade, mas o por trás das cenas ali, o under the hood, como o termo que a gente gosta de usar aqui dentro da Salesforce, continua. Porque trigger você não precisa migrar para Lightning. Chamadas de web service, chamadas de integração, organização de objetos, utilização de storage, tudo continua o mesmo. Então, se você trouxer essas características para cá, você pode continuar tendo débito técnico. Isso é importante frisar. E até o Fabrício colocou lá na chamada, né, no invite para todo mundo, aquele iceberg. E o iceberg está muito além dessa interface aqui, né? Está tudo que está rodando por trás. Aí, opa, pulou um slide aqui. Vamos lá. E como que a gente faz para avaliar esse débito técnico que eu estou falando, né? Como que a Salesforce permite que você faça essa avaliação de uma maneira gratuita ou que você invista pouco em ferramental? Primeiro de tudo é o famoso System Overview, ou visão geral do sistema, né?
ele vai ter os principais indicadores da sua organização, ele vai já te ajudar a mapear que pontos que você precisa ter atenção para não estourar os seus limites de governança. Só fazer um parênteses rápido, não sei se todo mundo está habituado com o termo de limites de governança, né? Mas os limites de governança são basicamente o síndico do nosso condomínio, né? O Salesforce, por ele ser uma arquitetura de cloud multi-tenant, a gente considera ele um prédio onde você está em um dos apartamentos e a gente, para garantir que você não vai perturbar o silêncio ou a paz de outro apartamento, a gente tem os governor limits que impedem que você prejudique o ambiente em geral. Uma outra ferramenta que vai te ajudar a enxergar os limites de governança aqui é o otimizador. O Optimizer é uma ferramenta que já está na sua org, basta você executar ela para identificar algumas características de configuração e declarativas para entender se você precisa rever a sua arquitetura, o seu desenho de implementação. O criador de esquemas, eu acho essa tradução horrível, né? Mas é o Schema Builder, essa imagenzinha aqui que a gente está vendo. O Schema Builder ele é basicamente como que você criou seus custom objects e como você relacionou ele com os objetos padrões do Salesforce. E ele ajuda muito a entender por que você às vezes está com uma performance ruim, por que você está estourando alguns limites de Apex. Vale muito a pena dar uma revisitada nele, não precisa você abrir ele de uma vez, ele vai levar um susto, são muitos objetos, só os objetos padrões já ocupam metade da sua tela. Vale a pena você focar e ir olhando com calma. Também temos a visão de integridade de segurança do sistema e os relatórios e painéis, tudo isso vai cair sobre esses limites de governança para a gente poder ter um melhor entendimento sobre a sua implementação. E vamos lá, né? Vou até tirar a apresentação e mostrar para vocês, né? Quando a gente fala da visão geral do sistema, as duas principais informações que eu peguei uma org para fazer uma análise, para fazer um decluttering que eu vou olhar, é como é que está o meu storage. E aqui eu já estou batendo um limite, ó, você pode ver que o Salesforce, mesmo numa org, isso aqui não é uma org especial porque eu sou funcionário ou porque eu estou trabalhando com um ambiente de demonstração, tá? Isso aqui é um playground do Trailhead, então qualquer um de vocês consegue simular esse teste que eu estou fazendo aqui e entender. Mesmo eu estourando meu limite de armazenamento, a Salesforce não bloqueia você, ela não vai impedir que você continue trabalhando, mas obviamente a conta vai vir de duas maneiras. A primeira vai ser o seu executivo de contas te cobrando, porque depois de um certo tempo de utilização acima do que foi contratado vai ter uma cobrança. E o outro é a sua implementação vai começar a sofrer, porque você provavelmente desenhou ela para um limite de armazenamento e você está usando outro. Então você vai ter que rever a organização dos seus dados. Então, esse aqui é o primeiro mais importante. E o segundo mais importante, na minha opinião, é esse aqui de utilização de APIs. E eu aqui estou bem tranquilo, usei só 647 vezes nas últimas 24 horas. Esse limite, até o release passado, ele era um limite diário. Pode ver que aqui ainda está mostrando a sua utilização nas últimas 24 horas. Mas a partir do Spring, que vai vir na semana que vem aí, ele vai passar a ser um limite mensal. Ou seja, vai ser mais fácil para você acomodar os picos de integração. Por exemplo, tem um período do mês, um dia, 2 dias do mês que você tem um pico maior de utilização, você vai conseguir acomodar isso melhor. Mas você ainda vai ter que se preocupar com esse limite, porque no final do mês você vai chegar nele e API Limit trava a org, tá? Você para de fazer chamadas de integração. Isso é muito importante ter em mente. Então, falando da primeira parte do decluttering, é dar uma olhada aqui no System Overview, ver quais limites que estão no vermelhinho ou acima de 80% para entender quais são os possíveis pontos de atenção. Eu me adiantei, né? Tinha aqui um slide de demo para mostrar para todo mundo. E aproveitando, seguindo aqui com a demo, uma aplicação que a Salesforce vai fazer, que já fez o release também agora, é o Salesforce Optimizer, o otimizador. Antigamente, ele era entregue
no formato de PDF, no e-mail do administrador da plataforma, né, nesse formato aqui, onde você ia ter um PDF para consultar e entender os pontos que a Salesforce quer que você melhore. E a parte interessante dele ter virado um aplicativo é que você consegue ter insights mais rápidos aqui, por exemplo. Os workflows inativos, ele já te traz a lista dos workflows inativos aqui, por você estar dentro da sua org, você já consegue navegar até ele e entender o que está acontecendo. Os links já estão de fácil acesso, você não precisa sair de um PDF, ficar mudando de tela, ele já te leva até a tela do setup onde está feita a configuração. Essa parte eu digo que é muito útil para os administradores na hora que for fazer o decluttering, for auxiliar um arquiteto ou o arquiteto for trabalhar junto com um administrador e você herdou uma org, você pode começar por aqui. Vamos saber, ó, já estou estourando meu limite de armazenamento. Aí aqui tem algumas boas práticas, não estou utilizando todos os campos que eu tenho. Ele já me traz a lista para eu revisar esse campo, qual é a métrica de utilização dele, como é que eu vou enxergar isso aqui dentro da minha org. Essa parte do Optimizer é muito útil. E ele chega a se confundir com um dos serviços premier da Salesforce, que é o Org Health, feito pela nossa equipe de Success Guides. A única diferença é que o Success Guide ou o Professional Service da Salesforce vai colocar contexto, ele vai fazer uma avaliação mais profunda sobre esses campos. Como você, quando receber esse relatório, vai fazer essa avaliação também, não vai acreditar friamente nisso, porque isso aqui é baseado em estatística. É baseado em alguns números frios e você precisa colocar contexto para entender se faz sentido ou não. Legal. E de tudo isso que eu mostrei até agora, a parte que é mais interessante a gente pensar e avaliar é quando a gente pegar o relatório do Optimizer e a gente vê que, por exemplo, lá eu tenho muitos campos e objetos personalizados, onde que isso impacta na minha performance ou impacta em possíveis itens de adoção. Como eu comentei, né, armazenamento é o principal pilar do Salesforce, né? Dados, organização de dados é o que vai garantir o melhor desempenho da sua org. Então, se você tiver muito campo e muito objeto, compromete todas as áreas, desde qualidade até teste de treinamento. Então, vamos falar aqui de aplicativos, né, guias e aplicativos personalizados. A adoção começa a ficar complicada, o seu usuário começa a se confundir muito entre os aplicativos, começa a questionar a funcionalidade, complexidade de manutenção. Por exemplo, você não sabe se um objeto com um process builder está sendo utilizado em mais de vai estar sendo utilizado em mais de um aplicativo, e se você modificar ele, como que você vai impactar os outros usuários. A complexidade da sua org começa a ficar muito grande. E os limites também, porque a partir do momento que você adiciona volume e concorrência em cima de vários aplicativos, você pode atingir os governor limits muito fácil. Temos outras partes aqui, como regras e fluxos de trabalho, que ele vai começar a degradar sua performance, por exemplo, onde quando você tiver muita concorrência em cima de um registro que tem muitos campos, que tem muitos dados armazenados já, você pode começar a gerar row lock. E é legal frisar isso para quem não conhece. Row lock dentro do Salesforce é um acesso que segura aquela informação por mais de 5 segundos. Ou seja, se você tiver um fluxo de trabalho ali, né, um workflow rule acontecendo na tela e ele travar aquele registro por mais de 5 segundos, você vai gerar uma fila de concorrência para acessar ele. Essa fila chegando a 10, você pode travar a sua org também. Então, é muito importante prestar atenção nisso e o relatório do Optimizer vem para te ajudar a mapear esses pontos. Um outro que muita gente questiona quando a gente faz a avaliação de uma org e começa a fragmentar ela para entender os pontos de atenção é por que a gente chama tanta atenção para funções, né, para roles e para perfis, profiles. Por que a gente questiona tanto a criação de um alto volume ou de uma profundidade muito grande ali nos roles? Também é limite e desempenho.
sempre que a gente está trabalhando com dados no Salesforce, esses dados são compartilhados e não sei se todo mundo conhece, mas eu acho que o Fabrício já passou até por essa parte aqui no Fórum de Arquitetos para visibilidade. Todo objeto tem uma tabela, um objeto em anexo que tem um relacionamento direto, onde você registra a visibilidade e o compartilhamento daqueles registros. Isso impacta completamente em desempenho, porque se você tiver lá 2 milhões de registros em um objeto e você muda constantemente o modelo de visibilidade dele, né, o compartilhamento com as funções, com as roles, isso começa a gastar performance da sua org, travar os registros e gerar lentidão também. Isso aqui é muito importante de fazer o assessment e evitar o famoso evitar o rule lock. Até aqui alguma pergunta, algum comentário? Se eu estou falando rápido, eu preciso diminuir um pouco o ritmo. Pode seguir, GG. Todo mundo está entendendo tudo. Bora. Na verdade, deve estar todo mundo aí tendo um monte de déjà vu, lembrando dos problemas que enfrenta no dia a dia, falando, putz, isso aí já aconteceu comigo. Ah, isso aí também é a nossa vida. É a nossa vida. E então agora vamos para a parte divertida, né? Que vamos para o nosso querido e amado Apex. O Apex não é um vilão, cara. Ele tá aqui para ajudar a gente, mas a gente tem que tomar mais cuidado com ele aqui, né? Ele é realmente uma montanha mais íngreme se você não tem aquela base de configuração e a base declarativa já azeitada, né? Fabrício, eu vi que tem o pessoal que levantou a mãozinha aqui. Eu não sei se eles querem fazer perguntas. Eu até prefiro, se tiver pergunta sobre declarativo, responder agora do que... Eu estou monitorando aqui as perguntas, tá? Ah, tá bom. Então pessoal, você me interrompe. façam as perguntas, por favor, aqui pela parte de texto. Por favor, que fique registrado depois. Legal. Então eu vou entrar aqui na parte de Apex, tá? Quem não for programador não tem problema também. Eu fiz uma parte de exemplo super simples para a gente poder discutir o limite em si, a utilização do limite e não o código, tá? Então, o primeiro ponto para falar sobre Apex é, por favor, não ignore os sinais. Não ignore a sua org. Sempre que acontecer um erro, independente se é ambiente produtivo, você vai receber, ou uma sandbox, você vai receber um e-mail de alerta, você como administrador. Não ignora, repassa para o time que está trabalhando naquele projeto, naquela manutenção. Isso é muito importante. Aqui, ó, você sempre vai vir a usuário e a org para você poder identificar onde que aconteceu aquele problema e levar para a equipe. E vem até que uma boa descrição aqui do que está acontecendo. Não ignore esses e-mails, por favor. Isso aqui já ajuda muito na hora de você mapear problema. E antes da gente entrar na discussão, eu queria até mostrar para vocês aqui eu baseei toda a minha parte de exemplos que eu criei no objeto de lead, por ser um objeto mais simples aqui dentro do Salesforce, tá? Não quer dizer que ele é simplório, mas ele é um objeto mais tranquilo da gente manipular rapidamente, né? Eu criei todos aqueles meus 5 mega de dados são meus leads, meus queridos leads, ou seja, é dinheiro que está vindo para minha empresa. E se eu não conseguir trabalhar eles, como que eu vou justificar o custo do Salesforce, né? E para a hora que nesse exemplo, uma parte bem interessante, eu não sei se todo mundo já viu ou conhece esses 3 itens aqui em cima, vermelhinho, que é o Developer Mode. Então você tem o principal item do Developer Mode é o EPT, que é o Experience Page Time. Ou seja, qual que é o tempo que o Ellipse Page Time, Experience Page Time, que é o tempo que a sua página demora para carregar. Na Salesforce, o nosso tempo base é 5 segundos. Qualquer coisa acima de 5 segundos a gente considera muito lento e que precisa de revisão de curto e médio prazo. Aqui, no caso da minha página de lead, vocês estão vendo que ela está ruim. Ela está demorando 5.6 para carregar. É muito tempo. E ela não tem nada, eu não estou mostrando nada. Ou será que eu estou mostrando? Ou será que eu estou carregando muita coisa?
também não, ó, tá carregando, tem pouca coisa. Por que que tá demorando tanto, né? E em cima disso eu já consigo também trazer um recurso muito legal do Chrome, que é o Developer Tools do Chrome, junto com o plugin do Lightning Experience, onde ele vai permitir que a gente consiga mapear. Eu vou recarregar a página aqui só para a gente poder ver junto, onde ele me permite mapear como é que está a transação de recursos, a utilização de cache, como é que o framework da Salesforce está se comportando nas customizações que eu fiz. Eu não sei se todo mundo reparou, tinha um botãozinho vermelho ali, um Aura Component que eu criei rapidinho aqui para a nossa demo. E olha só que interessante, ó. Ele não carregou ainda. E o framework já foi carregado. Agora ele carregou. E você pode começar a procurar, ó. Não faz sentido, né? Um botão ter 241K é muita coisa, né? É muito estranho. Um outro recurso legal também que você consegue ter aqui com o Developer Console do Chrome é você começar a ver como que as suas customizações estão se comportando. Se é só um erro por causa do framework, por causa do objeto de debug, ou se realmente alguma coisa que você está querendo fazer, alguma manipulação de DOM, alguma coisa que você está querendo interferir no Locker Service, algum detalhe está começando a prejudicar a performance dessa página. Isso aqui vale muito a pena investigar e dar um suporte maravilhoso. Aí vocês vão falar, puxa, GG, eu não sou tão técnico assim, eu não sei o que é o framework da Salesforce, o que não é. Por exemplo, a hora que você para aqui o mouse aqui em cima, por que essa URL está formatada assim? Não tem problema. A gente consegue também ter uma visão um pouco menos técnica. Toda org que já está em Lightning, você tem esse aplicativo que é o Lightning Usage. E o Lightning Usage ele te traz uma visão mais simples do seu Experience Page Time. Por exemplo, aqui. Ele traz aqui para mim para o registro de lead, o total de acessos em relação às outras páginas, como que foi a performance dele. Ó. Num geral, a parte rápida dele aconteceu só 27% das vezes. A média dele é que ele é meio lento, meio rápido. Então, isso aqui é muito bom. É muito bom para você poder conhecer os tempos da sua org. O mais importante é você conhecer os tempos da sua org e entender onde que você precisa mapear. Aqui, por exemplo, o meu registro de account está horrível, está sempre lento, está entre 8 e 10 segundos, sempre. Eu preciso revisitar toda a página, page layout, record type, entender no detalhe mesmo, e aí sim começar a tirar proveito do Developer Console para entender por que o page time dele está ruim. Caso vocês queiram uma outra visão também, a gente tem aqui por dia, né? Pode ser, essa visão por dia é muito interessante porque ela pode dar características de uso. Se a gente tiver período de fechamento no mês, período de campanhas de marketing, isso aqui ajuda muito a entender também se o problema é concorrência no dado ou se o problema é acesso, se o problema são as minhas queries, se o problema é a quantidade de informação na tela. Isso ajuda muito, é muito legal. Se a sua empresa tiver uma política mais aberta, a gente pode ver por tipo de browser, né? Eu comecei a org minha, eu comecei a montar um ambiente não tem muito tempo, então eu só testei com Safari e Chrome. Você pode ver que ele dá para você estatística no mesmo dia, como que foi a utilização. Aqui o Chrome ganhou disparado do Safari. Legal? Acho que não sei se todo mundo conhecia, se o pessoal já usava esse recurso. Ele vale muito a pena. Isso aí é free e está disponível para todos os clientes que são admin, certo? Free para todo cliente que é admin e não precisa nem instalar, já está lá. Não é nenhum App Exchange tipo os que a gente tinha que instalar antes. Você já vem nativo da plataforma, certo? Exatamente. Excelente. Eu mesmo não sabia, tá vendo? Vem comigo que tem mais coisa legal. Vou passar de ano. Falando em coisa legal,
deixa eu só ver aqui como é que tá. Gente, agora é uma parte importante, tá? Esse código aqui é para fim didático, tá? Não, por favor, não copiem ele, não pausem o vídeo para tentar copiar ou para qualquer outra coisa assim. Esse código aqui eu fiz, Você tem uma certa vergonha de ter feito ele, né? tenho vergonha de ter feito esse código, não é legal. Mas ele é baseado na minha experiência com clientes. Ele mostra muito dos problemas que eu ajudo os nossos clientes da Salesforce a resolver, tá? E uma primeira coisa que vale a pena destacar nele, ele é uma trigger que está associada ao objeto de lead. E olha o nome dessa trigger, TGR Before Check Task. O nome sugere que ele está associado a task, mas as instruções dele levam ele para o objeto de lead. Isso aqui já é horrível. Na hora que você está fazendo troubleshooting, você não entende nada do que está acontecendo. Segundo ponto, tem muito cliente nosso que já tá começando a utilizar as variáveis de ambiente do Salesforce para poder minimizar a execução e tentar dar um contexto melhor para as triggers. Aí ele começa a chavear, né, ele começa a fazer o conceito de trigger handler, onde ele faz uma trigger única e começa a distribuir para handlers de insert, handlers de update. Então, isso aqui é um falso positivo que você está fazendo um bom código. Porque, no final das contas, eu fiz o meu trigger handler dentro do mesmo contexto da trigger, ou seja, eu não mudei de thread. Não mudando de thread, tudo que eu fizer mantém um contexto. E aqui eu vou fazer o primeiro exemplo para vocês. Mantendo o contexto, aqui por algum motivo na minha regra de negócio eu tinha que verificar todos os leads que vieram com os lead source igual web. Na minha classe aqui eu trato o meu handler. Legal, né? Vou pegar todo mundo que veio com texto de web e vou tratar as tarefas que nem eu tinha descrito na inscrição, no título da minha trigger. Aqui só um detalhe rápido, outra uma prática muito comum, ID chumbado. Não chumba ID. Para quem não é programador, chumbar é você pegar e colocar um valor que deveria ser dinâmico como string no meio do seu código. Isso aqui é horrível. Então, a hora que a gente vai lá para... Tá ali a minha equipe de vendas trabalhando no dia a dia, ele vai começar a tratar esse lead, ele vai mudar o status dele para o gerente dele saber que ele está trabalhando, mandou salvar, na hora que salvou começou a demorar, ó. Você não sabe por que demorou, deu um erro para ele não sabe por que esse erro aconteceu, sendo que ele só mudou o status do lead, e você como administrador, arquiteto Salesforce, já vai perder algumas horinhas de sono. Aí, você vai lá no seu log e vai ver, puxa, mas por que, né? Por que demorou? O que está acontecendo? Aí você vê a notícia aqui, ó, no final do seu log, que você estourou o limite de queries na mesma thread e você está relativamente próximo de estourar a quantidade de linhas num select. Ou seja, se você colocar concorrência em cima dessa ação que eu simulei aqui, você vai ter um problema grave. Você pode chegar a travar a sua org. Porque se você olhar aqui no EPT, só essa ação que eu fiz demorou 26 segundos. O nosso limite no Salesforce são 5. Então, se você estiver executando essas triggers mais de 5 vezes, aliás, mais de 10 vezes, você vai ter a sua org gerando lentidão e chegando a travar. Isso dá uma dor de cabeça para resolver, gente, porque, ó, como eu mostrei, não está fácil de entender o que ela faz, você não está documentada a regra, apesar de ter muito comentário no código, você não sabe por que você está pegando os leads de web e tratando as tarefas deles. Você não sabe se é uma ação que você podia colocar num future, se você podia transferir para um processo em batch. Isso gera um desgaste muito grande na equipe na hora de fazer troubleshooting e debugar o código, né? E se vocês prestarem atenção, tem uma outra parte muito interessante, que é um limite muito perigoso, é o max CPU time aqui, né? O nosso CPU time chega a 1 minuto, né? O tempo que a gente permite que estoure.
Aqui tá bom, ainda foi bom, não gastou muito processamento, mas é sempre legal você dar uma olhada nesse limite. Esse é o primeiro que eu queria demonstrar para vocês. Um outro muito famoso que eu ajudo os nossos clientes a resolver é o famoso Too Many DML Rows. Esse aqui vai ser... Oi? Desculpa de interromper aqui, mas estão perguntando como que faz para ativar. Para ativar? Ativar o quê? Fabrício? Alô? Oi, desculpa, tá me ouvindo? Agora sim. Estão perguntando aqui como que faz para ativar esse componente do Chrome que você está mostrando aí com os tempos. O do Chrome, especificamente, no seu Chrome você vai vir em Settings. Você vai habilitar a parte de desenvolvedor dele, que eu estou comendo bola, né, nessa parte de site. Mas a pergunta é só se não é plugin que você instala nem nada, né? Ah, não, é do Chrome mesmo, gente. É só, se eu não me engano, no Chrome, a hora que você vem aqui ó, em More Tools, ele já vem ativado por padrão. Developer Tools, do Chrome. Um plugin que eu uso, que vale a pena o pessoal olhar, é esse carinha aqui, ó. Cadê o Salesforce? A extensão Lightning do Salesforce para o Chrome. Além dele permitir algumas funcionalidades mais interessantes, né? Como o Dark Mode e... Desculpa, gente. O Dark Mode, além de ele permitir o Dark Mode, ele permite essa parte de inspeção aqui também, que é muito legal. Quer ver? Deixa eu executar para vocês. Aqui quando você estiver no browser para usar o Developer Console, é só dar F12 ou ir aqui pelo menuzinho no More Tools Developer Console. O John tá mandando uma dica aqui também do Developer Mode. Valeu, John. Isso aí, obrigado, John. John Ting, um dos melhores arquitetos que a gente tem. Abraço. Não fique com ciúmes, Fabrício. Eu concordo com o relator. É... Vamos embora, segue o jogo. Aqui, né? Bora. Então vamos lá. Só para mostrar aqui, né? Beleza? A minha próxima ideia aqui é mostrar para vocês um Too Many DML Rows. Já, beleza, tudo certo. Vamos pegar um outro lead aqui. Vamos pegar esse cara aqui. Só que eu não vou conseguir converter ele. Olha aí, demorou menos, mas ó, mesmo assim estourou erro. Demorou só 3, hein? Foi até que rápido. A gente vai lá para ver o que aconteceu. Sabe por que foi rápido? Porque esse limite ele acontece no momento do que você faz o update, insert, então ele não chega nem a fechar o contexto. Ele é um limite bem perigoso também, que além de você estragar a experiência do seu usuário, né? O seu usuário acha que o Salesforce não está funcionando, você perde dados. Você suja o seu armazenamento de dados, não necessariamente que você perde. Você perde se você está tentando atualizar ou inserir. Se você estiver tentando apagar, você suja a sua org porque você vai manter dados que você não queria. Isso é um limite bem complicado também que eu encontro muito em implementações um pouco mais antigas. Isso, só para matar a curiosidade, aqui o código tem essa cara aqui. Esse cara aqui. Nada demais, ó. Criei um método
que vai lá, vai criar, por algum motivo, eu preciso criar uma sequência de tarefas ou uma sequência de objetos para aquele lead, na hora que eu não converto ele. Por exemplo, ações de follow-up, a notificação para do not disturb, ou na política de saque, qualquer outra coisa do gênero. A hora que eu faço o insert, eu quebro. Ah, mas então se eu só colocar um try catch aqui já resolve o problema? Vamos ver? O GG, só passando aqui uma mensagem importante, né? Primeiro, o Shimabuco mandou aqui o linkzinho, depois eu compartilho com vocês, tá, gente? Para habilitar aí o debug mode. Um ponto, acho que vale ressaltar em relação a esses assuntos aí que você está demonstrando, é que isso normalmente acontece porque quem vai fazer o desenvolvimento das coisas em Salesforce e não tem o conhecimento prévio de Apex, normalmente é o cara que veio do Java, que veio do C Sharp, ele não tem isso enraizado, né? E aí é só para reforçar a mensagem. O cara, às vezes, ele está tão acostumado a fazer isso em outras linguagens que ele chega e vê e faz igual, e não está errado do ponto de vista de construção. Só que quando a gente fala de Salesforce, a gente tem sempre que ter isso em mente. É outro bicho, é outro mundo, é cloud, multi-tenant, tem governor limits. Então, fica essa dica importante para quem, principalmente para quem está começando com o desenvolvimento em Salesforce. Tem que olhar com um olhar diferente, mais cuidadoso e mais cauteloso na hora de desenvolver. Exatamente. Excelente dica e vale a pena reforçar, né? Não é porque você é um programador sênior em Java, programador sênior .NET. Eu fui programador muito tempo de C++, a hora que eu me deparei com Apex, eu passei pelos 3 estágios, né? Negação, rejeição e depois aceitação. É uma boa linguagem, é bem estruturada, atende todos os requisitos da plataforma, o que o Salesforce se propõe. Então, vale a pena dar a chance e conhecer ele direito para fazer direito. Coloquei o try catch e começou a demorar mais, e mesmo assim estoura o erro. Por que será, né? Porque eu ainda estou tentando inserir 1 a 1. E não importa que você colocou o try catch aqui, vai estourar o erro porque você está tentando fazer 1 a 1. E isso acontece porque você tem um for dentro de outro for. E isso vai manter o contexto da execução. Por isso que você não considera que você executou uma, zerou, executou um insert, zero, executou um insert, zero. Isso aqui você está mantendo o contexto de execução porque a thread foi iniciada aqui. Uma dica, né, uma ideia para correção desse tipo de erro. Cadê? Peraí, eu fui para a classe errada, desculpa, gente. É você colocar todo mundo dentro de um array e você fazer insert do array. Aí o erro não estoura. Só que aqui vai acontecer uma outra coisa mais interessante que não está nem ligada ao código. A hora que a gente faz isso. Eu mostrei para todo mundo como é que estava a situação do meu storage, né? Vamos lá, vamos fazer de novo aqui, ó. Vamos sair dessa mensagem. Pegar outra pessoa. Falar que eu não converti ele. Consegui com sucesso. Meu usuário vai ficar feliz, guardei os dados dele. Mas quem paga a conta do Salesforce acho que não vai ficar muito feliz. Porque cada vez mais eu estou subindo meu storage de maneira desorganizada. Isso aqui também é muito importante. Quer ver? Deixa eu... Aqui, ó. Eu criei 150 tarefas, 150 registros. Pequenininhos ali, com poucos dados. Já subi minha utilização para 109. E volto a repetir e a frisar. Imagina isso com volume.
com 200, 300 usuários fazendo alterações e criando coisas simultaneamente. Você vai ter uma dor de cabeça imensa. E o último exemplo que eu preparei aqui para a gente hoje é um que eu acho dos mais divertidos, porque começa a trazer complexidade para o ambiente. Vou desabilitar a trigger aqui só para evitar perder o controle do meu ambiente, né? Vamos falar de callout, né? As famosas integrações no Salesforce, que é outro grande ofensor dos limites. E não só os limites de API, porque muito dos nossos clientes e dos requisitos de construção e de integração com sistemas, o que pede? Para a hora que você faz alguma ação, você consultar dados em um outro sistema, trazer eles para dentro do Salesforce e transformar esses dados. E uma coisa que eu vejo acontecer com muita frequência é isso aqui, ó. Cliquei no botão, primeiro problema, não teve um feedback para o usuário, eu não tenho um loaderzinho rodando, eu não tenho uma mensagem falando que a mensagem que o request dele está sendo processado, e o usuário está parado ali na tela, ele não sabe o que está acontecendo. O que ele vai fazer? Vai clicar de novo. Puta, estourou um erro. Ah, tá bom, né? Aconteceu um erro, o erro não foi tratado, e ele fala que está num tal de Action do Run Late Service. O que é isso, né? O que está acontecendo? É um do callout. Ih, aconteceu de novo. E vocês viram o tempo que isso demora para acontecer? Então, primeiro de tudo, a experiência do seu cliente é muito importante. Dá o feedback para ele. E segundo, trata o erro, traz uma mensagem de erro mais interessante, né? Não deixa isso aqui acontecer. Bem, eu estou falando que é um Aura Component, né? Um componente visual. Esse erro aconteceu na tela. O que eu vou fazer? Eu vou inspecionar o meu componente aqui. Componente simples, não tem nada, só mantenho o contexto do objeto, né? O registro. Puxa, aí eu venho para o controller desse componente onde provavelmente estourou o erro. E eu já tenho um outro problema. Eu tenho uma chamada para um controller de server-side, ou seja, um controller Apex, onde provavelmente eu estou fazendo muito mais coisas dentro do Salesforce. Tem bastante validação de erro, estou tentando manter alguma boa prática, mostrar a mensagem, aí já me dá aquele estralo. Poxa, por que o erro foi para a tela, sendo que eu estou controlando o erro aqui nesse controller? Porque o erro não aconteceu aqui. Poxa vida, então tudo bem, né? Vamos pro meu controller Apex. E aí eu começo a ter N possibilidades aqui, né? Vejo que eu estou fazendo criando um request, uma chamada de integração, pelo visto aqui ela é REST, e eu recebo um payload, não vejo o tamanho desse payload, esse é um primeiro ponto para mostrar aqui. Payload tem tamanho sim, o processo no Salesforce ele tem um heap size máximo, se eu não me engano é 4 megas, então sempre validem o seu payload para ver se a hora que você for desmontar ele e transformar ele num objeto Salesforce, não vai estourar esses 4 megas. Outro ponto bem importante aqui, na hora que você for fazer a conversão e você for adicionando ele para uma lista, um array, uma variável sua, valida os campos, vê se ele é do formato que você está esperando. Não faz isso aqui que eu fiz, não, gente. Isso aqui dá erro de conversão, quebra constraint, estoura erro, você não sabe aonde acontece isso. Outro ponto bem importante, não associa a regra de negócio com a integração. Não tem por que eu fazer uma regra, adicionar um comentário num lead, depois de clicar num botão de integração, sendo que não vai nem dar feedback na tela para o usuário. Starta uma execução em future, segmenta isso e traz essa integração só que o usuário precisa ver, de verdade. Fragmenta o caso de uso. Fraciona o caso de uso que vai te dar muito mais resiliência no processo, né? E agora, como que eu sei onde está estourando o erro? Porque se eu olho aqui no meu log do Developer Console, está dizendo que foi com sucesso.
qual desses pontos que eu falei para vocês que é o erro de verdade, né? Isso aqui dá um baita trabalho de troubleshooting. Só para você poder montar, aqui é interessante é o tamanho do meu payload, né, que eu fui fragmentando ele. Isso aqui talvez me levasse a crer que o meu payload que é o agressor. Mas não. Na verdade, é a regra de negócio que eu associei à tratativa do payload. Ó. Eu estourei meu CPU time. E você pode ver quando esse limite aqui estoura, você não tem muito o que fazer, você tem que revisar a sua implementação. Acho que de demo era isso. Não sei se o Fabrício tem alguma coisa para acrescentar. Muito bom, Gigi. Muito bom. Bom ver casos. É importante ressaltar, né, que isso que você está mostrando aqui hoje é muito da sua vida. Né? Algumas pessoas talvez não entendam ou não passem por isso agora, mas é fundamental que todos saibam, né? Quando a gente fala de Salesforce, quem está acostumado normalmente com o desenvolvimento de software, quando você faz o desenvolvimento, você compila o seu código e tem lá o seu binário que vai ser executado em produção. Quando a gente fala de SaaS, quando a gente fala de cloud, não é assim, né? A gente tem que ter o housekeeping. Manter a org saudável, talvez seja o principal desafio que um arquiteto tem dentro do ecossistema Salesforce, porque normalmente os projetos eles são pensados só em entregas curtas, sem pensar no longo prazo, para cumprir uma determinada data ou um determinado budget. E ele, às vezes, ele tem, por decisões de projeto, que acumular débito técnico. Isso é comum, isso é a nossa vida. Só que quando você tem um executável, um binário, a forma de você tratar isso é diferente. Quando você está falando de um metadado que vai ficar lá e você vai acumulando cada vez mais coisa lá dentro, chega um momento que estoura tudo e não adianta. E tem que utilizar essas ferramentas que você mostrou aí, porque isso aí é a vida. É a vida real que dói, viu? Exatamente. Você que trabalha como Success Architect, que normalmente é envolvido em problemas de clientes, normalmente depois que eles já estouram, né? Você tem muita experiência nesse aspecto. É fundamental deixar isso claro para todo mundo, que se você não cuidar, o GG vai ter que ir lá te ajudar. Eu adoro conhecer pessoas, eu gosto de trocar experiências, mas eu gostaria que fossem fóruns assim, e não quando vocês estão com a sua org parada. Então, vamos falar de ferramentas de apoio. Eu vi aqui nos comentários, né, o pessoal falando de Splunk, alguma coisa assim. E eu acho o Splunk uma ferramenta maravilhosa. Até a equipe que eu trabalho brinca bastante comigo porque eu sou viciado em Splunk, mas antes dele, né, dá uma chance pro Debug Mode, pro Chrome DevTools. Se você tiver esse controle na hora de fazer deploy e de conhecer o seu projeto, a sua org, dificilmente você vai precisar chegar no Splunk. Mas se por algum acaso você chegar no Splunk, é legal você saber que existem outras opções, né? Que nem o Elasticsearch, o New Relic, o Dynatrace. Essas ferramentas aqui, eu classifiquei elas como pago e open source porque vocês podem querer utilizar como fonte de estudo, se aperfeiçoar dentro da área de debugging, troubleshooting. Então, vai para o open source, né, para você não investir o seu dinheiro, mas se você for fazer um uso profissional disso na sua empresa, opte sempre pela opção paga, porque ela vai te dar mais recursos e vai te dar uma equipe de suporte caso você tenha algum problema ou dúvida com a ferramenta, tá? Isso é importante. E vale a pena ressaltar que, para você utilizar essas ferramentas, você precisa habilitar o Salesforce Event Monitoring, que tem custo dentro da Salesforce, que ele disponibiliza os logs para você poder fazer análise. Uma análise mais parruda, mais robusta para entender. E se você quiser monitorar os seus limites de governança, a Salesforce disponibiliza um endpoint, um REST endpoint para você fazer essas queries. É importante falar que toda query que você fizer contra esse endpoint vai contar contra os seus limites de API calls. Então é importante você maneirar ou expandir o seu uso de API call, o seu limite de API calls. E tem algumas ferramentas que são dicas aqui do Ed Carmo, que é um Program Architect do time do Fabrício, que deu a dica aqui do Nagios, Zabbix, do Dynatrace
e do New Relic para criar dashboards e fazer o monitoramento dos seus limites de governança. Inclusive, acho que o Fabrício tem um recado para o Ed. Não sei se o Ed está aqui com a gente hoje. Eu acho que ele não está não, mas a gente vai atrás dele lá, porque estamos querendo fazer nas próximas sessões uma só sobre monitoração de org, que é fundamental hoje em dia. Exatamente. E ele para falar sobre isso. Ele é o cara. E tem um outro ponto muito importante para você que está começando a trabalhar com customização e desenvolvimento em cima da sua org. Não faça análise manual, não abra arquivo por arquivo para validar se o código está bem escrito. Primeiro, Extreme Programming, eu nunca fui muito fã dessa técnica e não acredito que você consegue tirar bons ganhos dela num ambiente em nuvem compartilhado como Salesforce. Opinião pessoal, tá? Não é opinião da Salesforce, é opinião de outras pessoas. E um outro ponto, se você vai se basear, pega a experiência de muita gente para você se basear nisso e não de uma única pessoa para fazer essa análise. Então, faça análise estática de código. Tenha ferramentas instrumental que te auxiliem nisso. Tem aqui você pode usar de maneira gratuita o PMD e o Checkmark. O Checkmark eu coloquei que ele é mais ou menos gratuito para fazer essa análise de código, porque ele tem um site mantido pela Salesforce em parceria com a Checkmark que te habilita a fazer um scan de uma org. Ele não está disponível para parceiro, é importante ressaltar isso, tá? Ele é para nossos clientes finais. O Elements ele vai um pouco além do análise estática de código, ele dá alguns insights sobre a sua org. E o CodeScan ele é um add-on do SonarQube que foi configurado para Apex Lightning Component, Auto Component, em cima do Developer Toolkit da Salesforce e das boas práticas documentadas. Então, vale a pena você ter alguma dessas ferramentas no seu ambiente para você saber se o seu código está bem escrito ou não e evitar todas aquelas má prática que eu mostrei. Só o fato de você ter uma query dentro de um loop que está dentro de outro loop, você já evitaria tendo alguma dessas ferramentas associadas à sua prática de desenvolvimento, né? Legal. Bem, agora eu vou voltar para a parte teórica da apresentação. Não sei se vale a pena a gente discutir alguma dúvida, alguma coisa assim. Tem umas perguntas aqui, Gigi. A primeira é lá do Elder, que ele fez bonitinho, fez lá na comunidade. Parabéns, Elder. Garoto. Brincadeira. Ele está perguntando se, da mesma forma que você mostrou o storage, se você tem também para storage de arquivos, armazenamento de arquivos. Acho que vale a pena você dar uma mostrada aí. Opa, temos sim. Deixa eu pegar aqui. Aí, galera, peraí. A hora que você vem aqui, ó, e você clica em cima do Data Storage, para todos os limites, tá? A hora que você clica em cima, ele vai te mostrar no detalhe. Por exemplo, ó, meu Data Storage, eu estou usando 109% dele. Meu File Storage eu estou usando muito pouco. Estou usando só 36% dele, então eu tenho uma visibilidade para crescer. E já aproveitando que a gente está aqui, eu tenho mais 3 minutos, mas eu vou perder um tempinho com isso. Big Object. Você que precisa de archiving e não tem uma plataforma externa ao Salesforce para fazer archiving em cloud, olha com carinho para o Big Object. Não é muito fácil manipular os dados no Big Object. Provavelmente você vai precisar criar um Lightning Component para isso, mas vale muito a pena considerar ele como archiving. Você extrai os dados que precisam estar lá por motivos legais e já não são tão relevantes no contexto transacional, condensa eles e armazena um Big Object. Vale muito a pena. E caso você queira depurar ali os objetos no detalhe, você tem aqui a quantidade total de registro por objeto e como que eles estão ofendendo o seu org. Aqui no caso, meu lead está ofendendo em 72%. Boa. Pergunta da Érica, e é uma pergunta super relevante, inclusive eu tive que responder essa pergunta essa semana no meu cliente. Uhum. Limite de API, é call-in ou é call-out? Limite de API é call-in. Call-in.
São as APIs chamadas do Salesforce, Chamadas. não as que a gente faz, que a gente chama, né? Não é callout, é os calling. Exatamente. A parte mais delicada é que se você parar isso, você começa a não dar confiabilidade aos seus dados, né? Porque integração não é nada mais do que você transportar dados. Exatamente. Bom ponto. Pergunta da Carolina Moura. Ela pergunta se quando o acelerador do Org Health é executado, se esses problemas que você citou aí, eles são pegos no Org Health? Sim, não? Se não, quais não são? Caroline, faz algum tempo que eu não entrego Org Health, eu não lembro mais o contexto, mas 80% a 90% desses problemas aqui são pegos. O Org Health ele é muito mais focado no declarativo, tá? Então, provavelmente essa parte de código, ele não vai revisar só todos os códigos e revisar tudo que você tem na sua org de customização programática. Ele vai fazer uma parte amostral. Então, o Org Health ele vai contextualizar o Optimizer, então ele vai focar ali os 90% no declarativo e 10% ele vai dar uma pincelada no programático para amostragem. Pode ser que tenha mudado, faz mais de 1 ano e meio que eu não mexo com Org Health. Eu lembro que alguns aceleradores, dependendo do cliente, dependendo até do Success Guide que executava o acelerador, ele às vezes trazia, às vezes não trazia. Hoje em dia, pelo que eu sei, a gente não roda mais a verificação estática de código, né? Padrão. Então, alguns dos problemas que o GG mostrou aqui, você não vai pegar em Org Health. Por isso que é fundamental a mensagem que a gente iria passar com esse evento de hoje, com esse assunto de hoje, é o seguinte: não era para dar solução para o problema, né? Até porque cada cliente vai ter o seu problema, vai ter o seu contexto, mas é para trazer para a pauta a necessidade de criarem a disciplina de ter uma atividade de manutenção e saúde da sua org. Exatamente. Executar o acelerador de Org Health ajuda, mas muito do que você tem que fazer como boa prática. Por quê? Esses dias eu estava vendo até uma apresentação da própria CodeScan. Eles mostraram um slide lá que para você consertar algo errado em produção custa 150 vezes mais do que se você tivesse feito ele desde o começo. Então, essas práticas de ter, por exemplo, revisão estática de código. Se você pega um Too Many SQL Queries no desenvolvimento, vai ser infinitas vezes mais barato do que você pegar ele em produção. Só o fato de você pegar um erro porque você evitou dele para produção já paga o investimento em uma ferramenta, por exemplo, de revisão estática de código. Isso é um desafio muito grande nas empresas, porque normalmente eles veem esse tipo de coisa como gasto, né? Mas na verdade isso não é gasto, é investimento. Você está economizando e muito dinheiro se você faz certo da primeira vez. Exatamente. Eu tenho sempre, para todo cliente que eu converso, né, normalmente quando eu entro numa conta, a gente não faz só essa revisão técnica, a gente faz uma revisão de processo. Eu tento deixar aquela regra do 80-20, né? A hora que a gente identifica os problemas, os débitos técnicos, todo cliente tem um processo de manutenção, tem projetos rolando, dedicar pelo menos 20% do tempo do seu projeto para você corrigir a base histórica de problemas. Isso aqui não vai te deixar, não vai te dar uma noite de sono 100% tranquila, porque o problema está lá ainda, mas de 20% em 20% você chega no 100% um dia. Eu estourei o tempo, Fabrício, como que a gente faz agora? Vamos seguindo. Quem quiser fica aí, quem não quiser pode ir embora. Vamos ficando. Aqui a gente... Boa. Eu já fiz essa brincadeira antes, é igual as lives do Gustavo Lima. Vamos ficando aqui. Aí tem mais umas 2 ou 3 perguntas aqui. Outra pergunta do Helder, tá? É uma pergunta até boa. Essa questão do DML quando você está usando o Process Builder. Esse aí eu joguei a casca de banana, hein? Joguei a casca de banana. Não, vamos lá. Por baixo dos panos, o que o Process Builder é, gente? Uma trigger. Não tem segredo.
você abre lá o XML, o metadado, ele é uma trigger. E DML não é um conceito da Salesforce, DML não é um conceito exclusivo de metadados. DML é uma manipulação de dados no banco de dados, ou seja, ele é um update, um insert ou um delete. Então, se você está fazendo isso por Process Builder, que no final do dia vira uma trigger, por uma trigger ou por um controller, DML é DML, ele vai estourar de qualquer jeito, o limite existe na org toda. A pergunta dele é se tem como contornar esse tipo eu não diria restrição, mas de particularidade. Né? É mais ou menos o que você fez aí no código é que você, ao invés de colocar um insert dentro de um for, você criou uma lista e fez um insert só. Em Process Builder, teria como fazer isso? Não teria? Qual que é a recomendação? No Process Builder tem um artigo muito interessante, depois eu vou deixar o link junto com a apresentação, chama How to Bookify Your Process Builder. Bookify, né, basicamente é transformar o seu Process Builder em processamento em lote. Tem como fazer. Boa. Muito bom, muito bom. Pergunta do André Petrovic. Onde conseguimos informações sobre os Zabbix? Essa aqui vai ficar para depois, hein? Essa aí você cobra, vai lá e cobra Ed Carmo. Fica a dica, dá um @Ed Carmo na comunidade. Que a gente estava brincando aqui, que a gente quer, dentro dessa nossa iniciativa aqui de compartilhamento de conhecimento, a gente falar sobre o assunto monitoração de org. Porque como a gente mesmo comentou aqui, é que não adianta nada você ter uma solução em cloud se você não consegue pensar de uma maneira correta a sua solução em cloud. E monitorar a sua solução em cloud é parte da solução. Por mais que seu source seja uma plataforma que excelente, todos nós sabemos o valor que ela tem as suas restrições, ela tem as suas particularidades, governor limits são coisas que normalmente você só descobre depois que aconteceu, né? Então, estratégia de monitoração, exatamente, estratégia de monitoração é parte da sua implementação, principalmente se seu source é core na sua empresa. Se você conta com seu source como core business, você tem que ter uma solução de armazenamento, de backup. O GG falou de Big Object, por exemplo. Agora, na próxima release, a seu source não vai mais prover essa solução de backup. Então, você tem que ter isso como boa prática. Você tem que ter solução de monitoramento como boa prática. Isso tudo a gente vai tentar cobrir nesses encontros que a gente está fazendo aqui. Uma das pessoas que, como o GG comentou aí, é o Ed Carmo, que é um cara que conhece pra caramba do assunto aqui dentro da Salesforce mesmo, ele é uma referência pra gente. Eu vou tentar ver se ele consegue compartilhar um pouco do conhecimento dele com a gente aqui depois. Não necessariamente vamos falar de Zabbix, tá? Até para setar a expectativa, mas falar do assunto monitoramento como um todo. Exatamente. Uma parte legal do monitoramento é que você não só agrega mais um valor para o administrador, mas começa a mostrar como ele impacta o seu dia a dia, né? Porque muito cliente vem conversar comigo e depois fala, poxa, mas eu vou manter um administrador aqui só para ficar trocando label, para criar campo, e a gente sabe que não é isso, né? Um argumento desse de monitoração e o custo de correção em produção já justifica um administrador fácil. Muito bom, muito bom. Acho que acabamos, hein? Não temos mais perguntas. Eu só queria falar de 2 pontos que eu acho muito importante aqui. Gente, a hora que vocês forem revisitar, fazer o decluttering, aproveita que vocês estão estudando a sua org e conhecendo ela. Eu acho que todos esses caras aqui estão listados na tela, criar o dicionário de dados é o mais importante. Porque, que nem eu comentei, né? A base da pirâmide do Salesforce são os dados. Se você não conhece seus dados não estão organizados, eles estão gerando data skewing, a sua informação nunca vai ser confiável. E uma dica de como fazer esse dicionário de dados é uma coisa bem básica. Ó. Qual que é o objetivo daquela informação tá lá? Quem pediu ela? Quando que ela foi criada? Quando que ela foi verificada? E qual o tempo que ela é utilizada? Como que seu usuário usa ela? Uma vez por mês? 2 vezes por mês? Todo dia? Isso é muito importante, porque se ele for uma informação que não é utilizada por menos de 10%, 15% do tempo do seu usuário logado na org, vale a pena considerar ela ser uma informação
volátil, né? Uma informação que você traz via integração apenas para apresentação na tela, se é uma informação que você traz, você faz refresh dela diariamente ali. É muito importante você ter esse contexto aqui para você saber que você não está esculhambando com a base ali dos seus forces, que são os seus dados. Eu acho que isso é a mensagem que eu queria trazer para vocês. E o outro ponto que eu acho que é muito importante vocês conhecerem, que é as ferramentas de parceiro que nós temos na PPX Exchange para ajudar vocês a fazer esse decluttering. Você não precisa fazer tudo isso que eu mostrei na mão. Tá, eu mostrei na mão para mostrar o conceito, para mostrar o limite, o governor limit, mas tem ferramentas que te ajudam com isso. E tem cara, tudo bem, na PPX Exchange é caro, você não quer investir, tem um projeto open source que chama Toolkit for Salesforce, que ele traz bastante o instrumental que vai te ajudar. Por exemplo, você vai rodar um processo em batch à noite, e a gente normalmente recomenda que a batch não starte uma trigger. Se ele tem um switch config aqui para você desabilitar a ferramental, ele traz uma visualização do Schema Builder mais simplificada, ele faz comparação de dados entre orgs. É muito legal esse ferramental aqui, ele é gratuito. E se você for usar ele na sua empresa, lembra que você tem que verificar com a área de segurança de informação, porque você vai estar dando acesso administrativo a um ferramental que não é seu. E se você for usar ele na sua empresa para uso profissional, lembra que é um projeto open source e considera doar alguma coisa também, tá? Só para fazer o uso correto dele. Agora sim, obrigado. Boa, GG. Muito bom, hein? Muito bom, novamente. Parabéns, ficou muito bom a apresentação. Agradecemos Obrigado. A participação de todos aí novamente. Né? Na minha opinião, foi super enriquecedor aqui também. Recebemos bons feedbacks. Eu vou tentar colocar as perguntas das pessoas que mandaram aqui direto pelo GoToMeeting lá na comunidade para a gente colaborar cada vez mais, tá, gente? Vamos fortalecer e fomentar cada vez mais a nossa comunidade para trocar experiência e crescer o nosso ecossistema aqui. Obrigado, GG. Obrigado, galera. Uma boa noite aí. Obrigado, galera. Obrigado, Fabrício. Abraço. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.